vamos recapitular um pouquinho da aula passada. A gente falou em maior instância da graça comum. Nós falamos muita coisa sobre a graça comum, que é a graça que é aproveitada, vamos usar esse termo, por todo mundo, de uma forma comum. Todos os seres humanos da Terra usufruem da graça comum. É a chuva, é o sol, é a graça que Deus derrama na sociedade, nos governantes, para administrarem a sociedade. Aquelas atitudes filantrópicas, altruístas das nações, quando acontecem aquelas catástrofes em alguns países, um terremoto, um tsunami, de repente o país entra em estado de calamidade. Deus derrama uma graça comum nas demais nações e elas se reúnem, não é o povo cristão na grande maioria das vezes, se reúne, levanta fundos, roupas, medicamentos, pessoas que vão lá dar aquela ajuda física. Tudo isso é manifestação da graça comum de Deus, né? Porque algumas pessoas acham que graça de Deus é só a salvação. Não é. A graça de Deus que define a salvação eterna é aquilo que a teologia chama de graça especial ou a graça regeneradora, que a gente também começou a falar sobre isso. Ao passo em que a graça comum é usufruída por toda a humanidade, a graça especial de Deus, ela só é usufruída pelos salvos ou, como a gente prefere chamar, pelos eleitos. É uma graça que Deus manifesta somente aos eleitos. O que é que Jesus diz para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus. Não é só no sentido escatológico, certo? Quando Jesus faz essa afirmação, Nicodemos, quem nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não é uma afirmação somente escatológica, mas principalmente histórica. A pessoa que nasce de novo, ela consegue ver a misericórdia de Deus e a graça de Deus num mundo caótico como esse que nós vivemos. Quem não conhece a graça de Deus, quem não nasceu de novo, quem não conhece a graça especial, ela não consegue enxergar a misericórdia no mundo caótico que nós vivemos, certo? No mundo atual, dizer, graça de Deus numa miséria dessa, eu não vejo graça de Deus nisso aí. Mas os que nascem de novo conseguem ver a graça de Deus em tudo. Os que nascem de novo entendem que até o mover das árvores é um louvor a Deus, certo? A gente consegue, nós que nascemos de novo, nós temos um senso poético de percepção da vida, certo? Isso não quer dizer que a gente seja alienado ao ponto de dizer que a vida é um mar de rosa. Não, não é. A vida é difícil, né? Como diz um amigo meu, viver é bom, mas dá muito trabalho, né? Isso é uma grande verdade, era para estar na Bíblia isso aí, né? Viver é bom, mas dá muito trabalho. Mas quando você vive à mercê da ação de Deus na sua vida, você supera os obstáculos. Outro provérbio que era para estar lá no Pronômios, na Bíblia, né? O livro de Pronômios está lá no capítulo 27. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Está lá no livro de Pronômios. Que vem, procurei. Ainda bem que ninguém quis procurar, viu? Mas se eu disser isso, algumas igrejas vão querer procurar, viu? Eu vou falar o livro de Pronômios, o cara baixou, não encontrei não e tal. Nem vai encontrar, nem nada. Então a graça comum de Deus, como a gente já falou na aula passada, só dando uma recapitulada, ela não somente salva o ser humano, como ela transforma e revitaliza. Porque veja só, se a graça de Deus fosse simplesmente pegar aquele cara que está na sarjeta, que está com a vida destruída, que está com o casamento destruído, e fosse só salvar ele e deixar ele daquele jeito, já seria graça, não resta a menor dúvida. Só em salvar já é grande coisa, né? Mas ela não somente salva, ela salva, transforma e revitaliza, restaura não somente a vida daquela pessoa, mas a vida dos entes mais próximos daquela pessoa. Nós sabemos, eu conheço, certamente você também conhece, famílias que foram inteiramente restauradas pelo poder do Evangelho. Alguém naquela família foi salvo, e como luz dentro daquela casa, ela começou a brilhar. De repente o outro foi salvo, o filho foi salvo. De repente aquela família que antes era um caos, agora é uma família abençoada, né?
Isso é o quê? É a graça especial de Deus que faz essas coisas. Veja o que ela fez na vida do apóstolo Paulo. É interessante você entender que o Paulo, ele não era um extremista muçulmano, mas ele era um extremista judeu, que era praticamente a mesma coisa, partindo do pressuposto do que ele fazia, e o que ele fazia, ele acreditava que estava fazendo para Deus. O próprio Senhor Jesus havia profetizado isso na vida do Paulo. Chegará dia em que as pessoas os perseguirão e os matarão, achando que estão fazendo algo para Deus. Paulo fez isso, né? Paulo perseguia, prendia e matava cristãos, e ele achava que estava fazendo isso para Deus. Quando a graça de Deus veio sobre a vida de Paulo, ela não somente salvou Paulo, como ela revitalizou a concepção de Deus que Paulo tinha. Ele era um cara que conhecia tudo do judaísmo. Agora, o que foi que Deus fez? Deus, ele proporcionou a Paulo a hermenêutica correta de tudo aquilo que ele já sabia. Observe que lá no Sermão do Monte, quando Jesus, ele diz assim: vejam o que os antigos disseram, não matarás. O que é que Jesus está dizendo? Vocês conhecem a lei, e a lei está escrito, não matarás. Qual era a concepção de não matarás que as pessoas tinham? Simplesmente não tirar a vida. Mas a interpretação que Jesus dá, a hermenêutica de Jesus para não matará, é bem mais profunda, né? Tanto que aquele que não tira a vida necessariamente falando, está matando dentro da interpretação bíblica verdadeira do mandamento a partir de Jesus. Porque a partir de Jesus, não matar é não desprezar o seu irmão, é não odiar o seu irmão. Quando você odeia o seu irmão, ele diz igual o Tiririca, né? Quando você odia o seu irmão, quando você odeia o seu irmão, dentro da interpretação de Jesus do mandamento não matarás, você já está matando, certo? Não adulterarás. É interessante, Jesus era muito mala, e ele dizia assim, os antigos disseram, né? Ele nem fala que Moisés disse. Se ele tivesse dito isso, Moisés disse, a galera pegava a pedra e mandava nele, ele nem terminava de dar o ensino dele, né? Os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, ele já cometeu adultério. Então, observe que a interpretação de Jesus da lei, ela é muito mais profunda e a torna impossível de ser praticada pelo homem comum. É impossível de ser praticada. Tanto quando a gente olha a bem-aventurança, ela é bem mais, entre aspas, rígida do que a lei em si. A lei que eu digo o decálogo em si. Porque o decálogo são as coisas objetivas, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E Jesus, ele vai no âmago das questões. Não matar é diferente para Jesus. Não adulterar é diferente para Jesus. É mais intenso, parte das intenções. Então as nossas intenções serão julgadas dentro do ponto de vista de Jesus. Então a graça comum, a graça eficaz, a graça regeneradora, a graça salvífica, ela trabalha nessas áreas dentro do coração do ser humano, né? Tudo depende da graça de Deus. Não somente a conversão do cristão, como o ministério, a jornada dele como peregrino aqui nessa terra. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se Deus não nos tivesse capacitado para fazer a sua vontade, nós não seríamos capazes de fazer. Veja o que Agostinho diz: capacita-me para fazer a tua vontade e pede-me o que quiseres. Quer dizer, com a capacitação de Deus, nós somos capazes de fazer a vontade de Deus. Lógico que dentro do senso humano, vai ter coisas que a gente vai tropeçar na execução. Certamente nós não conseguiremos cumprir 100% da vontade de Deus. E aí também entra a graça, que é a bendita misericórdia de Deus, né? A graça, ela transfere a misericórdia de Deus para nós, e as misericórdias de Deus, que se renovam todos os dias nas nossas vidas, elas são a causa de nós não sermos consumidos, é o que está escrito. E é verdade, sabe? É verdade. Eu já falei aqui de pessoas que olham para si e se acham tão boas que não invocam essa graça e essa misericórdia diariamente.
Eu não sei o que se passa na cabeça de alguém que se ajoelha em um altar, e quando eu falo altar, eu não falo necessariamente um altar de igreja, mas o altar na sua casa. Eu acho que todo mundo tem um lugarzinho específico de oração. Eu tenho o meu, perto da minha cama é o meu altar. Acho que todo mundo tem o seu altarzinho particular. Pessoa que se prostra diante de um altar para conversar com Deus no mesmo pé de igualdade, como se você chegasse, desse uma pancadinha no ombro de Deus e aí, cara, beleza? Como é que foi o dia, né? Existem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não sei como. Porque quando eu me achego a Deus, eu entendo que Ele me ama. Eu entendo que eu sou especial para Ele. Mas eu me sinto ínfimo, menor dos menores, o menor dos micróbios, quando eu imagino que estou adentrando na sala do Rei dos universos. Cara, eu não tenho essa presunção de dar uma pancadinha no ombro de Deus e dizer, e aí, cara, tudo bem? Tem pessoas que a oração é, bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. E tchau. A gente se sente amado e extremamente necessitado, extremamente satisfeito por ter o direito de estar ali invocando o nome daquele que é o Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso, né, você se sentir dessa forma. Tem uma passagem que eu não copiei, mas eu quero que você leia aí e abra. As demais eu copiei, mas é Hebreus capítulo 8, versículo 10, que é uma transliteração do Antigo Testamento. Hebreus 8 e 10 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, Deus dizendo: eu porei as minhas leis na sua mente. Eu as escreverei no seu coração. O que é isso? Graça de Deus. Uma graça que Ele não manifesta a todos em comum, somente aos salvos na pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 10, Paulo fala assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está falando dos apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu canto muito bem. A graça de Deus me capacitou para cantar muito bem. Me deu um timbre de voz, me deu afinação para me cantar bem. Eu toco muito bem. A graça de Deus me capacitou a ter habilidade para absorver o conhecimento musical e colocá-lo em prática. Eu prego muito. A graça de Deus me capacitou para fazer isso. Eu ensino muito. A graça de Deus me capacitou para fazer isso. E em momento nenhum você acreditar que as suas habilidades, os seus dons e os seus talentos são seus, produzidos por você, de forma nenhuma. Paulo fazia o que fazia, mas ele dizia: não sou eu que faço, é a graça de Deus em mim. Eu prego muito, é a graça de Deus em mim. Eu evangelizo muito, é a graça de Deus em mim. As minhas missões foram extremamente abençoadas, foi a graça de Deus que fez todas as coisas, certo? Nunca esqueça isso. Nunca esqueça que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não parte de nós. De nós parte o quê? Como Jesus falou: adultério, mentira, homicídio, maus pensamentos. De nós só parte o que não presta. Tem um profeta que diz: a ti a glória e a nós a vergonha do rosto. Então não sei se é Daniel que fala isso. É? Jeremias, né? A ti a glória, a nós a vergonha do rosto. Nós não temos nada além disso. Então, no Novo Testamento, que é basicamente o que nos interessa, não de forma nenhuma desvalorizando o conteúdo do Antigo Testamento, mas o crente, o cristão, ele tem mais familiaridade com o Novo Testamento, é fato. Quando você está bem adaptado no Novo Testamento, quando você tem um bom conceito no Novo Testamento, você pode investir mais no Antigo Testamento. Aí você vai perceber que no Antigo Testamento está a base dos ensinos dos apóstolos, né? E posteriormente dos ensinos das igrejas.
Porque quando eles começaram a trabalhar, eles não tinham o Novo Testamento. Quando Paulo começou, quando João começou, quando Pedro começou a evangelizar as localidades ali pertinho, e Paulo além Israel, ele não tinha o Antigo Testamento como nós temos. Ou melhor dizendo, o Novo Testamento como nós temos. Hoje nós temos, é muito cômodo para nós. Além de ter o Novo Testamento, nós temos inúmeros subsídios que nos ajudam a compreender aquilo que os escritores gostariam de dizer. E é importante esses subsídios, meus queridos, porque a Bíblia é um livro escrito por judeus e, na sua grande maioria das vezes, para judeus. Não necessariamente todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, escrita para judeus que viveram uma época totalmente diferente da nossa. Então é lógico que nós precisamos de subsídio, principalmente conhecer o contexto histórico daquelas localidades para quem foram enviados, para quem foram escritos determinados livros, vão nos ajudar a compreender o que o escritor bíblico está realmente querendo dizer, qual é a mensagem que ele realmente está querendo trazer para aquele que vai ler. É bem verdade, isso é verdade mesmo, que se você ler só a Bíblia, você já tem sim aquela revelação pessoal para você. Pode ter certeza que sim. Mas para você compreender os pormenores, você vai precisar de alguns subsídios adicionais, né? Certamente você vai precisar. Então o Novo Testamento, ele é o livro da graça de Deus, ou melhor dizendo, a obra da graça de Deus. Tudo no Novo Testamento transborda de graça. O Deus exposto no Novo Testamento é o Deus de toda graça, né? Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5,10 diz que Deus é o Deus de toda graça. Hebreus 10,19 diz que o Espírito é o Espírito da graça. E Atos 15 diz que Jesus é aquele que é o doador da graça, onde todas as respostas, ou melhor dizendo, onde todas as petições que fazemos a Deus encontram em Jesus o sim, né? Não é fórmula você orar em nome de Jesus e tudo que eu pedi em nome de Jesus está escrito lá que ele vai fazer. Nem sempre, né? Nem sempre, porque quem escreveu isso, escreveu também que as orações atendidas são as orações que são feitas dentro do contexto da vontade de Deus. Já falei aqui em outra ocasião que se você orar sem ser dentro da vontade de Deus, você vai morrer seco orando. Vai morrer seco, vai jejuar, vai rasgar a bolacha do joelho. Se não for uma oração dentro da vontade de Deus, essa oração não será atendida, né? Quando você está na sintonia e não existe métodos para se sintonizar com Deus, o mais prático é ler as Escrituras e orar. Quando você tem uma vida de oração, isso não quer dizer que você vai passar 100% do seu dia orando. Quem dera pudéssemos fazer isso. Acho que se pudéssemos não faríamos, né? A gente não pode por conta das obrigações seculares. Mas se não tivéssemos as obrigações seculares, teríamos as obrigações cotidianas e a gente não passaria 100% do nosso dia orando, né? Mas quem tem uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra, ela tem uma possibilidade maior de orar dentro da vontade de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você vai entender que nem tudo que você quer é bom para você. Nem tudo que você quer é bom para você. Eu até citei aqui um exemplo, porque existem pais, eu vejo isso, pais que deixam os filhos fazerem as coisas mais atrozes possíveis, partindo do entendimento que eu amo meu filho. Então, porque eu amo meu filho, eu deixo ele fazer tudo. Isso não é amor. Se Deus deixasse a gente fazer tudo, nós estaríamos fatalmente perdidos. Que bom que Deus coloca termo nas ondas dos mares, né? E se Ele coloca termo nas ondas dos mares, quanto mais na nossa vontade. Que bom que Deus coloca termos na nossa vontade e Ele não concede tudo aquilo que a gente quer. Tudo aquilo que a gente quer não é necessariamente tudo aquilo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, Ele concede muitas vezes sem que nós venhamos a pedir. Tudo que a gente quer, não. Aqui e acolá Ele concede uma coisa que a gente quer porque está na sintonia de, além de querermos, é o que precisamos. Mas nem sempre o que queremos é o que precisamos e nem sempre Ele vai conceder aquilo que queremos.
às vezes até se demora para dar aquele que precisamos. Porque o conceito de Deus é muito diferente do nosso. Nós somos imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós somos a geração do fast food, né? Da comida rápida. E é lógico que a gente quer que a bênção também seja rápida, né? Quem é que quer aí passar 25 horas para receber uma coisa que Deus prometeu? Se Deus prometeu de manhã, de tarde, eu já quero estar usufruindo. Poxa, se fosse na mesma hora é melhor ainda, né? Mas nem sempre a coisa acontece dessa forma, né? Então Jesus, ele sustentou Paulo com a certeza de que a graça dele bastaria. Você lembra o contexto em que Paulo usa essa expressão? Em que Paulo fala essa verdade? Ele diz que foi transportado até o terceiro céu e lá ele viu coisas inenarráveis. Ele não tem palavras para descrever as coisas que ele viu no céu. Não pense você que lá no céu você vai encontrar um pasto de grama verdejante, que é um bocado de cordeirinhos branquinhos, pulando, né, de um lado para o outro e tal. Nem pense que o céu é isso não. Você vai ver coisas bizonhas. Você vai ver uns seres com 6 asas e dentro das asas dele cheio de olhos. Se você não for transformado, você morre com as visões que você vai ter lá no céu. São coisas verdadeiramente estarrecedoras. Paulo nem consegue definir o que ele vê. Mas o que é que ele diz? Ele diz, olha, para que eu não me exaltasse com o nível de revelação que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia dia e noite. Eu acho interessante isso, porque ele usa a expressão espinho na carne e usa a expressão mensageiro de Satanás que me esbofeteia dia e noite. Ou seja, era uma coisa que perturbava Paulo. E eu orei para que isso fosse tirado de mim, e a resposta que eu tive, a minha graça te basta. Ou seja, Deus não tirou. Mesmo porque não foi o diabo que colocou. Aquele mensageiro de Satanás ali, não foi o Satanás que colocou em Paulo. A prova disso é que ele diz que aquele espinho está lá para que ele não se exalte. Desde quando o diabo vai trabalhar na sua vida para que você não se exalte? Se o principal objetivo dele é fazer com que o ser humano se exalte por qualquer coisa. Afinal de contas, o tropeço dele foi esse. O tropeço do diabo foi esse. Ele foi criado de uma forma tão maravilhosa que se exaltou. Ah, cara, eu sou tão bom quanto Deus. Então eu vou ser igual a Deus. Aliás, eu vou suplantar a Deus. Então o objetivo dele é fazer com que nós, seres humanos, cheguemos a esse nível de uma autoexaltação. Então esse mensageiro de Satanás, quem colocou na vida de Paulo, foi Deus. Não sei porque que ele usa essa expressão, mensageiro de Satanás, mas é algo tão ruim, não me perguntem o que era, é algo tão ruim que ele pede para Deus tirar isso dele, e Deus simplesmente diz, eu não vou tirar, vai ficar com você, mas a minha graça é o suficiente para você. Na grande maioria das vezes, a resposta de Deus para nós é essa. Nós não ouvimos como Paulo a ouviu, né? Paulo ouviu Jesus dizer, a minha graça te basta. Nem sempre a gente escuta isso, mas pode ter certeza que na grande maioria das vezes, quando a situação ela chega no nível de que a gente está prestes a sucumbir, e a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, muda esse quadro. Aí o eco no universo reverbera, a minha graça te basta. Nós não ouvimos, mas o nosso coração capta. E a gente se levanta dali de uma certa forma, conformado. Não seria essa a palavra, conformado, mas a gente se levanta confortado. Muitas vezes a gente vai orar, destruído, se levanta, o problema continua. Está do mesmo jeito, não mudou nada. Mas você está confortado, que aquilo é a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida no momento da sua oração. O Paulo ouviu Jesus dizer isso, nós não ouvimos, mas muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes não, sempre isso acontece. Quando a oração é uma oração, um pedido de socorro principalmente, sempre o Senhor diz, a minha graça te basta. Porque nós estamos aqui na terra, numa escola, nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus.
O objetivo de Deus na vida de todo cristão é esse. A promessa de Deus na nossa vida é essa. É fazer-nos a imagem de Jesus. Paulo diz que Jesus ele é o primogênito de muitos. Quem são os muitos? Somos nós. A escola da vida é o instrumento que Deus usa para nos moldar. A tribulação, as dificuldades, os tropeços, as fraquezas, os maus desígnios, são essas coisas que Deus vai usando para nos moldar. Muitas vezes até permitindo que o cristão venha a tropeçar e a cair, muitas vezes. A cair. Tem pessoas que só vão entender o que é graça quando estão no fundo do poço. Eles têm uma concepção bem superficial de graça. Eles conhecem a graça tecnicamente, mas não empiricamente. Eles não conseguem manifestar a graça porque nunca experimentaram pessoalmente a graça. E na grande maioria das vezes, Deus permite que essas pessoas caiam e desçam ao fundo do poço, para lá ele entender realmente o que é graça, e só a partir daí ele ser alguém que tem graça para dar também, certo? Eu conheço muitas pessoas, eu fui um que tive que cair para entender a graça experimentalmente, porque eu sabia tecnicamente o que era graça. Tem um escritor aí muito bom, o C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Ainda hoje é o melhor tratado sobre esse assunto, embora não vá resolver o sofrimento de ninguém, mas ele tem bases técnicas sobre o sofrimento que são fantásticas. Ele escreve tecnicamente sobre o sofrimento como ninguém escreve. Só que depois que ele escreveu esse livro, ele passou por um momento muito difícil na vida dele, que foi a morte da Joy, a esposa dele. E quando a esposa dele morre, ele casa com a esposa dele, sabendo que a esposa dele está com uma doença que pode morrer a qualquer momento, certo? E quando ela morre, a vida do C.S. Lewis vira de cabeça para baixo. E ele então escreve Anatomia de uma Dor. Qualquer pessoa que for começar a ler C.S. Lewis, qualquer pessoa cristã, que for começar a ler C.S. Lewis pela Anatomia de uma Dor, ela nunca mais quer saber do C.S. Lewis. Porque no Anatomia de uma Dor, ele vai escrever sobre sofrimento de uma forma experimental. Ele está experimentando aquilo. E não é fácil. Não é fácil você bater na porta de Deus e ouvir a voz de Deus dizendo, não é o momento de abrir. Não é fácil isso, certo? A gente precisa ter realmente uma experiência muito boa, muito profunda, muito bem alicerçada com Deus para atingir esse nível de paciência. Para Deus dizer, agora não. E a gente, tá bom, Senhor. Porque numa boa parte das vezes a gente chuta o balde. Agora não, então não te quero mais não. Né? Vou atrás de outro Deus. Lógico que nem sempre a pessoa faz isso, mas que dá vontade de fazer, muitas vezes dá. Muitas vezes a gente contende com Deus, que dá vontade de pegar Deus. Ou com Jó, eu acho tão interessante quando Jó, o pessoal diz, a própria Bíblia exalta a paciência de Jó. Só que quem está lendo o livro de Jó não vê essas paciências todas não, tá entendendo? Porque chega um momento que Jó amaldiçoa até o dia que nasce. Tem um momento que Jó diz assim, se eu tivesse um juiz para intervir entre mim e ti. Olha o que Jó está dizendo, olha a abobrinha que Jó está dizendo, né? Ele está tão ciente de que aquilo que ele está passando não é por conta de um erro dele, que ele diz, se eu tivesse um juiz para intervir entre mim e ti. Às vezes a gente quer esse juiz, mas Senhor, quantos anos não faz que eu já estou nessa peleja? 1 ano, 2, 3, 5, tá bom, Senhor. Você já orou querendo ensinar a Deus a fazer as coisas nos pormenores? Eu oro muito, aí depois eu digo, não, Senhor, tem misericórdia. Eu sou um abestado, né? Mas é que nem o Tiririca diz, né? Senhor, eu sou um abestado, tem misericórdia de mim. A gente ora assim, Senhor, faz assim, 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 né? A gente tá dando o roteiro para Deus agir, porque Deus não sabe, coitadinho, né? Ele não conhece o futuro, não sabe o que fazer, precisa demais da nossa instrução, né? A gente ora aí, quando eu estou nessa oração abestalhada, como eu falei, eu digo, não, Senhor, misericórdia, faça do jeito que tu quiser, só me dê graça para suportar, né? O tranco, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, nem sempre.
infelizmente, numa boa parte das vezes, não acontece do jeito que a gente quer. Então, a salvação neotestamentária, ela é pela graça do princípio ao fim. Não há um momento sequer em que a salvação ela seja alicerçada em outra coisa que não seja a graça de Deus. Em tudo. Nós somos salvos pela graça, como disse o apóstolo Paulo, né? Em Efésios 2, 5 e 8 ele diz: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deus nos deu vida com Cristo. Ele fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Então é a graça de Deus que nos dá a salvação. E a finalidade da salvação é exaltar a graça de Deus. Pode ter certeza disso. Qual é a finalidade da salvação? Exaltar a graça de Deus. A gloriosa graça de Deus, né? A mensagem do Novo Testamento é simplesmente o anúncio de que a graça de Deus é manifestada a todos os homens e ela é carregada de uma exortação para que aqueles que recebem a graça não a tornem vã, certo? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6:1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Paulo usa essa expressão, né? Olha só o que Paulo fala em Atos 20:32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Qual é a coisa que mais edifica o cristão? É a palavra de Deus. Queridos, as igrejas de cunho mais pentecostal, e assim, eu nem estou falando do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, ele não tem muito das coisas espalhafatosas, aliás, ele não tem nada das coisas espalhafatosas que a gente vê nessas igrejas que dizem que são pentecostais ao extremo, né? No pentecostalismo clássico não tem aqueles exageros. Essas igrejas adeptas desses exageros, o nível de conhecimento delas é o mínimo, porque elas priorizam a oração em detrimento do conhecimento. Se elas priorizassem a oração, mas abraçassem o conhecimento, amém. Mas não é isso que acontece. Elas priorizam a oração em detrimento do conhecimento. Ou seja, o conhecimento para eles não tem o menor sentido. O negócio é orar. Irmão, vai ler a Bíblia, que negócio de ler a Bíblia, mano, tem que orar. Os dias estão difíceis, tem que orar. Aí ora, mais ora. Será que ora dentro da vontade de Deus? Eu acho que não. Você não conhece a Deus, como é que você vai orar dentro da vontade de Deus? Você lembra quando você era adolescentezinho, começando a descobrir a admiração do sexo oposto, de repente uma paixonitezinha lá? Qual é a primeira coisa que um rapaz faz quando ele quer conquistar uma garota? Eu não sei vocês, mas no meu caso, eu fazia uma entrevista entre as amizades dela, de tudo que ela gostava. Para conquistar essa que hoje é minha esposa, na época eu era headbanger. Headbanger é um termo daqueles roqueirosão do heavy metal bem radicais, né? Que não aceitam outro tipo de música. Eu era aquele cara. E me apaixonei por essa que hoje é minha esposa. E ela gostava de Agito Jovem, né? Quem é que já ouviu falar aqui do Agito Jovem? Circuito Cidade. Aqui só tem gente mais nova, né? E o Zé e a Fabiana não eram daqui. Mas os mais antigos saberão o que eu estou falando. Só cantava musiquinha da moda e eu odiava aquilo lá. Mas eu me vi obrigado a andar nos circuitos cidades da vida, nos agitos jovens da vida, para conquistar essa que hoje é minha esposa. Deu certo, né? Mas como eu conquistei? Procurando saber o que ela gostava para fazer o que ela gostava. Então, como é que você vai agradar a Deus se você não conhece Deus? Então, uma maneira bem prática de você conhecer a Deus é a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a Deus, porque Deus é o Deus da palavra, certo? Então, leia, meu querido. Invista o seu tempo, não é gaste o seu tempo, não. É invista o seu tempo na leitura da palavra. Um bom devocional é um devocional que é feito a partir da leitura da palavra, pedindo sempre a Deus um espírito de discernimento
para que você compreenda aquilo que você está lendo. Quanto mais você compreende, mais você aprende a amar a Deus. E mais você aprende a compreender, lógico que não nas suas nuances absolutas. Ninguém nunca vai conseguir compreender a Deus dessa forma. Mas você vai aprender a ter paciência, certo? Você vai aprender a ter um conforto melhor. Puxa vida, vou dizer para você aqui, no início da pandemia, no auge da pandemia, o meu melhor investimento do dia, o melhor momento do dia, era quando eu estava estudando as mensagens do canal Supremacia da Palavra. Alguém aqui é inscrito no Supremacia da Palavra? Espero que sim, né? Pelo amor de Deus. Se você disser que não é inscrito, quando terminar aqui, vamos orar por você lá dentro, né? Mas aquilo ali me ajudava demais, porque eu vou dizer para você aqui, o auge da pandemia me causou uma síndrome de teoria da conspiração, né? Rapaz, é agora, vão tomar de conta, a nova ordem vai se estabelecer, e eu fiquei doido. A minha filha prestes a dar luz, eu digo, rapaz, esse menino vai nascer no início da nova ordem mundial, e como é que vai ser a situação e tal. Aí quando eu estava nessas paranoias, aí vinha o pastor Giliade com aquelas tardes, eu só assistia de tardezinha, né? Aquela mensagem, quando terminava aquilo ali, é como se lavasse a minha alma. Eu digo, muito obrigado. Mas aí, pouco tempo, de novo, a síndrome da teoria da conspiração, né? Mas foi ali, pela palavra de Deus, que eu fui tratado, certo? E pode ter certeza, o que trata a alma da gente é a palavra. Orar é bom e é imprescindível, mas uma oração desprovida de leitura da palavra não vou nem usar um adágio popular que as pessoas usam por aí, mas é exatamente isso, né? É mesmo que nada, vou só dizer assim, é mesmo que nada, né? Só orar. É por isso que essas igrejas, elas são facilmente enganadas. O cara, vou vender aqui uma vassoura ungida que vai varrer os problemas da sua casa. Eles compram. Se o pastor Giliade vier vender água benta aqui, vocês vão comprar? Não, nada. Vocês vão passar na cara dele, rapaz, um dia desse você estava contra isso aí, agora você está querendo nos empurrar a goela abaixo, esse tipo de coisa, né? Mas nessas igrejas aí, tijolinho santo, né? Água benta, água do Rio do Jordão, óleo não sei da onde. O pessoal compra e paga. Tem uma igreja ali no Carlito que é R$5 uma garrafinha de meio litro de água. Água mineral ungida, né? Não é nem mineral, é aquela adicionada de sais, né? Água adicionada de sais ungida, R$5. E o pessoal compra porque é uma beleza, não dá para quem quer. Não dá para quem quer. Se quiser enricar, não ensine a sua igreja. Eu tinha um namorado da minha esposa que chegou a ir a alguns cultos quando eu era pastor ali no Jardim Iracema, e ele dizia assim, pastor Rogério, não leva mal não, mas se você montar em igreja, você vai morrer de fome. Eu disse, por quê, cara? Porque essa sua pregação aí não traz ninguém para dentro da igreja não. Mas é verdade. Se o pastor Giliade estivesse trazendo aqui esses ensinamentos espalhafatosos, ele já tinha comprado as duas vizinhas aqui e não cabia gente. Já tinha aberto umas 3 e 4 filiais por aí. Porque é esse tipo de mensagem mentirosa que atrai as pessoas. Principalmente nos últimos dias, a Bíblia diz que a sã doutrina, ela causaria comichão nos ouvidos das pessoas. E causa, irmão. Você pregar a palavra genuína, eles acham chatos. Ah, coisa chata. Não falam uma língua. Né? Tem igreja que eu até brinco. Às vezes eu sou convidado para pregar em algumas igrejas pentecostais. E algumas do reteté. Eu não sei porque que eles me chamam, mas eu vou. Né? Quando eles me chamam, eu vou. Aí tem uma irmã de uma igreja bem sadia, é uma Assembleia de Deus bem sadia, né? Graças a Deus o pastor lá é bem sadio. Aí a esposa dele já é mais fervorosa. Aí ela, irmão, quero lhe convocar para levar um decreto lá na igreja. Eles dizem assim, né? Levar um decreto lá na igreja e tal. Eu digo, amém, irmã, mas você quer com línguas ou sem línguas? Né? Eu digo logo assim. Ela, não, deixa besteira, deixa só Deus te usar. Eu digo, beleza, tá certo. Mas o truque, meu irmão, eu já fiz isso. Irmão. Pregando no começo da minha fé, eu era assembleano e tal. Quando eu vi que o negócio tava, paia, a mensagem tava fluindo, falava 4 palavras em língua estranha, menino, ó. A igreja, pronto, pegou de novo. Né? Agora vai. Mas é isso, é manipulação. Por que eles são manipulados dessa forma? Porque não conhecem as escrituras. Né? Mas você quer esquentar uma igreja, é só falar língua estranha. Ou então dizer que está vendo um anjo,
ou falar o óbvio. Ó, Deus está me revelando que aqui tem alguém, desse lado aqui, tem alguém com dor de cabeça. Oh, meu Deus do céu. A coisa mais difícil do mundo é a pessoa não sentir dor de cabeça. Principalmente hoje em dia, né? Com os problemas da vida, a gente vive com dor de cabeça constante. Então é isso, querido. Essa é a graça especial de Deus. Sim, senhor. A abordagem foi dita que a graça especial de Adão, o especial já indica que ela tem algo de diferencial, né? Ela alcança não a todos, como ela é diferente da graça comum, a graça comum alcança todos e a graça especial só alcança aqueles a quem Deus guardou de antemão. Existem de fato alguns textos que eles precisam ser esclarecidos quando a gente fala sobre isso. Eu não sei se Tito, capítulo 2, versículo 11, está aí na tua lista. Leia aí, acho que não está não. Tu me perguntou na semana passada, mas eu dei uma olhada, não está não. E aí, a questão aqui é exatamente tentar algum dia, ou pode se deparar com esse texto, ou ouvir alguma pessoa interrogando ela a respeito desse texto, já que a gente crê que a graça especial alcança os eleitos e não alcança a todos. O que fazer quando a gente se depara com um texto como esse, que parece contradizer isso? Qual é aquele? A graça de Deus é manifesta a salvação a todos os homens, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está claro no texto que está falando de graça salvadora, né? A graça de Deus se manifestou salvador. Então, e o texto continua dizendo que a todos os homens. Então, um crente que às vezes não tem um entendimento tão profundo, que costuma isolar os versículos, né? Ele vai se deparar com esse negócio aqui e aí vai dizer assim, não é, que nem está certo. Ó, vamos lá. Falar ou falar aqui, como a gente aborda essa indagação com base nesse texto? Olha só, vocês ouviram aí o versículo que foi citado? Eu quis fugir disso aí, vou mentir para você não. Eu quis fugir desse versículo. Eu vi ele e digo, não vou entrar nele não. O cara me cutucou, a casa caiu, né? A casa caiu, né? Mas olha só, o Zélio e a Fabiana gostariam que as pessoas viessem para o aniversário da Malu. Aí começam a convidar de uma forma generalizada. Mas irmão, quem vai? É só as crianças? Não, é todo mundo. Quando ele ou ela usa essa expressão todo mundo, ela está querendo dizer que todo mundo foi convidado para o aniversário da menina? Lógico que não. Se você ler esse texto, se você voltar para o contexto, você vai ver que Paulo cita várias classes de pessoas, certo? Ele vai falar de senhores, ele vai falar de maridos, ele vai falar de mulheres, ele vai falar de uma série de classes de pessoas. A Bíblia, principalmente, quando usa essa expressão todo, em termo de revelação de Deus, para a Bíblia existe duas classes de povos, judeus e gentios. Quando a Bíblia fala de todos, ela tanto é revelada para judeus quanto para gentios. Porque, no princípio, a graça de Deus foi revelada a princípio para quem? Para judeus ou gentios? Para judeus. Tanto que os próprios judeus, eles abraçam essa afirmação, essa revelação de Deus, e eles ficam somente lá em Israel pregando essa graça de Deus. Embora Jesus tenha dito, e o Antigo Testamento está repleto de passagens, de que essa graça ela seria manifestada também para os gentios. Eles ficam lá presos em Israel, mas Jesus disse o quê? Vocês começam em Jerusalém, aí vão para Samaria, não, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. É isso que Jesus diz. O que é que eles fazem? Fica só ali, dentro de Jerusalém. O que é que Deus faz para obrigá-los a espalharem o evangelho por toda a terra? Perseguição. A partir da perseguição é que eles começam a sair. Quando a Bíblia diz que a graça de Deus ela traz uma graça salvadora para todos os homens, é que é tanto para judeus quanto para gentios. É para toda classe de pessoa. É para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o grande, para o índio, para o aborígene,
por continental, por oriental, por ocidental, ela traz salvação a toda classe de pessoas. E não para todos os homens, porque se fosse para todos os homens, nós teríamos aí um universalismo, certo? Jesus morreu para salvar todo mundo. Se foi assim, de duas coisas uma seria verdadeira. Se Jesus tivesse morrido para salvar todos os homens, de duas coisas uma seria verdadeira. Ou o sacrifício dele não foi eficaz o suficiente, porque nem todos os homens são salvos, ou todos os homens seriam salvos e isso seria um universalismo. Como todos os homens não são salvos, aí sobra-nos a opção de que o sacrifício dele não foi eficiente o bastante para salvar todos os homens. Só que um cristão genuíno jamais terá o sacrifício de Jesus como algo incompleto. Pelo contrário, a salvação que Jesus oferece, que Deus oferece na pessoa de Jesus, é uma salvação plena. Então, quando alguém vier para vocês com esse versículo, provavelmente virá, se você tiver algumas amizades inquiridoras, né? Porque nem sempre a gente tem. Nem sempre nós temos amizades inquiridoras, né? E também a gente, eu não sei vocês, mas provavelmente vocês não saem por aí proclamando aos quatro ventos: eu sou calvinista, ninguém venha contra mim porque eu sou mais salvo que todo mundo. Eu tenho certeza que vocês não têm esse comportamento. Se fizer isso, está precisando aprender um pouco mais. Porque, queridos, olha só, oh meu Deus. Eu tenho certeza que o pobre do Calvino e o pobre do Armínio fica se revolvendo lá no túmulo com as coisas que fizeram dos ensinamentos deles, né? Tanto o calvinismo não transmite necessariamente a ideia de Calvino, como o arminianismo não transmite necessariamente a ideia de Armínio. Quem trouxe toda essa parafernália foram os calvinistas, os arminianos, não Calvino e não Armínio. Eles foram muito comedidos nas suas palavras. Embora o decreto da predestinação, realmente Calvino falava sobre isso. Mas não era a única coisa que Calvino falava, certo? Se você pegar as Institutas de João Calvino, a maior obra teológica de todos os tempos, pode ter certeza, ainda não apareceu uma obra tão maravilhosa quanto as Institutas. Até mesmo os teólogos arminianos admitem isso, que não apareceu ainda. Rapaz, o tratado, eu sou fascinado, meu Deus, como eu gostaria. Eu gostaria que eu fosse a pessoa que trouxesse a explanação que Calvino faz da história dos patriarcas. Eu nunca vi algo tão maravilhoso. Calvino falando de Abraão, de Isaac e de Jacó é a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida. E nunca ninguém traz. Os calvinistas só querem falar de predestinação. E o Calvino falou de tanta coisa maravilhosa. Você tem uma ideia? Eu vou fazer isso. Um dia Deus vai me dar condição. Olha, a influência de João Calvino, ela não foi só no âmbito religioso. Pode ter certeza disso. Se você for fazer direito, faculdade de direito, fatalmente você vai estudar calvinismo. Porque a influência de João Calvino na história humana foi algo que abrangeu inúmeros âmbitos. Quão importante foi a obra daquele camarada, certo? Então eu vejo às vezes pastores, conheço um ali, ninguém assovia não, porque se assoviar eu vou dizer o nome. Não assovia não, que eu não vou dizer mesmo não, certo? Mas que às vezes fala de Calvino de uma forma tão pejorativa, coitado, eu tenho pena, né? Porque ele soubesse pelo menos a importância histórica de João Calvino, ele não falaria uma bobagem dessa. Na sexta série a gente estuda um pouco sobre isso, quando estudou a questão da reforma protestante, né? A influência daqueles homens, não somente no âmbito religioso, mas também, e muita influência no âmbito político. A Constituição americana, ela é tirada da Bíblia, queridos. Né? Ela pode até ser que ela não seja colocada em prática hoje, mas os principais fundamentos são bíblicos, são tirados ali das Escrituras. Aliás, não somente nos Estados Unidos, mas nas grandes nações europeias, todas elas têm as suas constituições fundamentadas nos escritos bíblicos e muito daquilo que João Calvino trouxe como entendimento para as pessoas, certo? Então, eu acho que deu para vocês entenderem o questionamento do pastor Giliardo, né? Quando aparecerem lá com aquele versículo, irmão, o que é que isso aqui quer dizer? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Que está dizendo que é salvação a todos os homens.
todas as classes de pessoas, e não necessariamente todos os homens. Se fosse a todos os homens seriam salvos. E qualquer pessoa sabe que todos os homens não são salvos. Nem foram no passado, não estão sendo no presente e nem serão no futuro. A teologia que diz que todos são salvos é o universalismo, e a Bíblia não defende isso. Certo? A Bíblia não defende o universalismo. Então, nós temos dentro da teologia também aspectos da graça. Vamos lá dar uma olhadinha sobre os aspectos da graça. Nós vimos a graça comum, vimos a graça salvadora, salvífica, especial, ou regeneradora, que é uma só, e alguns aspectos da graça. O primeiro é a graça preveniente. Falando de uma forma popular, é a graça que prevém. O que é que prevém? É o que vem antes. A graça que vem antes. Nós vamos dar dois conceitos dessa graça. Nós vamos dar um agora, certo? E mais adiante nós iremos dar um outro conceito, que é a graça preveniente, a partir de um ponto de vista arminiano. Essa aqui é a graça preveniente de um ponto de vista reformado, calvinista, certo? É a graça que vem no seu sentido mais básico, em primeiro lugar. Ela vem antes de qualquer coisa. Agostinho disse o seguinte, ó: é Deus quem faz as pessoas agora desejarem o que antes elas rejeitavam, certo? Agostinho diz isso. É Deus quem faz as pessoas desejarem agora o que antes elas rejeitavam. Então, a graça preveniente, de um ponto de vista calvinista, é a graça que antecede toda a decisão e esforço humano. É a graça que vem antes. A graça, meus queridos, ela sempre significa que é Deus quem toma a iniciativa de chamar os eleitos. É Deus quem faz isso. Não são os eleitos que se achegam a Deus, em primeiro lugar, mas é Deus que se achega aos eleitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram da história de Jesus com Zaqueu? Vocês lembram que a narrativa diz que Zaqueu queria ver Jesus? Não é assim que a narrativa diz? Zaqueu queria ver Jesus e tal, e ele era um homem de pequena estatura, e a multidão não deixava ele ver. Eu sei muito bem o que é isso, né? Um bocado de gente na sua frente, você fica se esticando, querendo ver lá e não consegue, e se abaixa e não dá para ver, e pula e não dá para ver. O que é que Zaqueu faz? Zaqueu corre na frente, ele sabe que fatalmente Jesus vai passar por uma determinada rua, ele sobe em cima de uma árvore, ninguém está vendo isso. Todo mundo está totalmente absorvido pela presença de Jesus ali. Ninguém está vendo o que Zaqueu está fazendo. Zaqueu corre, sobe na árvore e fica esperando Jesus passar. O que acontece quando Jesus passa embaixo da árvore? Zaqueu diz assim: ei Jesus, eu estou aqui. É isso que acontece? Não. Jesus para embaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce porque hoje me convém pousar na tua casa. O que é que a gente entende daí? Que Jesus sabia exatamente que Zaqueu iria fazer aquilo. Ou seja, a graça preveniente é a graça que antecede o esforço humano, a iniciativa humana. O homem acha que é ele que toma a iniciativa de fazer a opção por Deus. Mas, biblicamente falando, nós vamos já dar algumas passagens aí. É Deus quem toma essa iniciativa e coloca no coração de determinada pessoa graça suficiente para que ela queira a Deus, certo? Nós vemos aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 10 e 19. Olha o que é que diz aqui. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. Mais adiante nós estaremos estudando termos como propiciação, expiação. A gente vai estudar essas coisas também, certo? Para vocês entenderem melhor. Agora não é o momento. Mas olha o que é que João está dizendo. O amor de Deus consiste nisso. Não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos tenha amado primeiro. Não fomos nós que chegamos para Deus e dissemos assim: olha Deus, é o seguinte, tá uma bagunça o nosso relacionamento contigo, não tá legal, então fala o seguinte: mata o teu filho faz um babado todinho aí a gente acredita, aí tá tudo beleza, tá tudo resolvido. Não é isso. Deus toma a iniciativa, Deus elabora o plano, Deus executa o plano no Filho,
Deus aplica a verdade do plano pelo Espírito, então é Deus quem faz as coisas, certo? 1 João 4, versículo 10. No versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então 1 João 4, 10 e 19. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou, certo? O nosso amor por Deus é consequência do amor dele por nós, e não o contrário. Mas o que é ensinado por aí é o contrário. O que é ensinado por aí é o contrário. Porque tem algumas passagens que realmente dá a entender isso. Vou dar um versículo para você aqui. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí tá vendo como aqui está dizendo que a gente tem que chegar a Deus? Pode ter certeza absoluta que ninguém chegará a Deus se Deus antes não se chegar a essa pessoa. Não tem como, nós vamos já ver. Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Olha só, o sacrifício de Jesus em nosso lugar era quando nós ainda o rejeitávamos totalmente. Quem é, meu Deus, em sã consciência, que vai entregar a sua vida por alguém que não quer nada com ele? Quem é? Pode ser que você seja capaz de entregar a sua vida pelo seu filho. Pode ser. Pode ser que seu filho seja capaz de entregar a vida dele por você. Pode ser. Afinal de contas, há um vínculo sanguíneo aí. Mas que nem foi feito aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós não queríamos nada com Deus. Nós o rejeitávamos completamente, e ainda assim Ele oferece o Filho dele para morrer em nosso lugar. Isso é amor de Deus. O nosso amor é consequência do amor de Deus. De modo que, 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Eu viajo pensando nessas coisas, sabe? Pensando na grandeza de Jesus. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. Vamos tirar o verbo, que a gente sabe que esse verbo é... Quem é esse verbo? Jesus. Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por Jesus. E sem Jesus nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16, eu vou ver que em Jesus foram criados principados, potestades, anjos celestiais, tudo foi criado por e em Jesus. Olha só. E você entender que esse, em que e por quem tudo foi criado, se torna substância igual a mim, para me entender, pode ter certeza que um dos motivos da encarnação foi para que Deus tivesse uma experiência do que é ser homem. Pode ter certeza disso. Apesar da sua onisciência, empiricamente falando, experimentalmente falando, Deus entende o homem em Jesus. Fora de Jesus, Deus não tem um conhecimento experimental do homem, da natureza humana. Não tem como. Mas em Jesus, ele tem um conhecimento experimental da natureza humana. Certo? E eu simplesmente não me maravilhar com isso, saber que aquele que criou as profundezas abismais e os montes mais elevados me amou, morreu por mim. Cara, não tem como a gente não amá-lo, certo? Entender essas coisas, não tem como não amá-lo. Romanos 2:8, Paulo vai dizer o quê? O amor de Deus é que produz o arrependimento, nos conduz ao arrependimento, nos constrange. É tanto amor que nos constrange. Às vezes, nos relacionamentos humanos, alguém, às vezes até a gente não gosta de determinada pessoa, a gente nem conhece, né? Simplesmente, eu não gosto daquele cara, eu não gosto daquela mulher,
e aquela pessoa nem é o que a gente pensava, e ela começa a demonstrar atitudes favoráveis a nós, e aquelas atitudes favoráveis irão nos constranger a mudar de opinião sobre aquela pessoa. Rapaz, cara, eu pensei que aquele cara não prestava, eu pensei que aquela mulher não prestava, mas aquele cara fez tanta coisa por mim que me constrangeu realmente a mudar de opinião a respeito daquela pessoa. Vocês estão entendendo? O que Paulo está querendo dizer é que quando você medita no amor de Deus, na grandeza do plano de Deus, na magnificência do que Ele fez em Jesus, essas coisas, elas produzem, elas constrangem você a se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu não mereço isso. Sabe qual é o hino da harpa que eu acho mais fantástico? É o 169. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Cara, isso é fantástico. Quando eu olho para mim, eu digo: não, Senhor, não é mal não, mas se eu fosse o Senhor, eu já tinha me fulminado. Né? Eu sou porcaria pura, eu não sei porque o Senhor ainda me quer. Eu oro muitas vezes nesses termos, certo? Eu olho para mim e digo: pois Senhor, fala sério, o que o Senhor vê em mim? O que o Senhor ainda me quer? Por que o Senhor não me mata logo, pelo menos preserva a minha alma, me leve logo, porque eu não sirvo para nada. Né? O amor de Deus me constrange nesse sentido. É muito amor, cara, é muita paciência, é muita graça, é muita bondade, é muita misericórdia. Eu não tenho como oferecer em troca nada que chegue pelo menos na mediocridade do que Ele nutre e faz por mim, no caso, por nós. Não há como a gente retribuir isso aí, certo? Deus, além de tudo isso, Ele opera o plano quando nós estávamos impotentes. Eu acho tão interessante essa passagem aqui. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então essa é a graça preveniente de um ponto de vista reformado calvinista. Agora nós vamos ver a graça eficaz. O que é graça eficaz? Graça eficaz é a graça que leva a efeito o propósito para o qual ela foi dada. Ela age eficazmente. Veja bem, você compra um remédio e você toma o remédio bem direitinho. Se ele for um remédio realmente eficaz, antes de você terminar o vidro desse remédio, você já está curado. Por quê? Porque ele é eficaz. Existe uma pomada aí, indicada para micose. O nome dela é Foldan. Propaganda da Foldan, né? Quem comprar a Foldan vai perder mais da metade do tubo da Foldan. Por quê? Porque ela é tão eficaz que você começa a usar, usa 2, 3 vezes, já resolve o problema. E o resto vai ficar lá, até vencer. Aconteceu várias vezes lá em casa isso aí, de tão eficaz que ela é. A graça de Deus, ela é eficaz. Ela faz exatamente aquilo para o qual Deus a designou. Não há uma possibilidade de falhas na graça de Deus, certo? João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Olha só. Eu fui até Deus. Por que eu fui até Deus? Olha aquele versículo que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando alguém se chegará a Deus? Quando o Pai enviar. Ninguém vai se chegar a Jesus, vai chegar a Deus, se o Pai mesmo não trouxer. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Versículo 37 e 39. Versículo 39 agora. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então entenda o raciocínio junto. O Pai dá você para Jesus. Aí você se chega a Jesus. Aquele que o Pai me deu chegará a mim.
e aquele que vier a mim, de forma nenhuma eu o rejeitarei. Não existe a possibilidade de um homem ou uma mulher que é conduzido por Deus à presença de Jesus, de ser rejeitado por Jesus. Jesus simplesmente o acolhe. Por quê? Porque é um presente do Pai para ele. Quando Deus nos dá para Jesus, Deus diz assim: olha, vou te dar esse aqui. Agora a minha vontade é que você preserve esse aqui e que você o ressuscite naquele grande dia. Jesus diz isso: a vontade do meu Pai é que eu ressuscite aquele que Ele me der no último dia. Em João, no capítulo 4, no versículo 34, Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então pode ter certeza que a vontade de Deus, que Jesus precisa realizar, Ele realizará, porque Ele diz que a coisa mais importante para Ele é realizar a obra de Deus e concluir a obra de Deus que é começada na nossa vida. Qual é a coisa mais fundamental do ser humano? É comida. Comida e bebida. É o fundamental. Você estiver desempregado e você conseguir um quebra-galho, você não vai deixar de comer para pagar suas contas. Ou vai? Só quem for doido. Você não vai deixar, eu estou aqui com o meu nome no SPC, então eu vou passar um mês sem comer, mas tudo que eu receber eu vou pagar o meu nome, eu vou pagar a minha conta para tirar meu nome do SPC. Quem quer fazer isso? Rapaz, não é mal não. O bom é que você trabalhe para tirar seu nome do SPC. Mas nessa circunstância, o SPC que se exploda. Eu vou é comer. Eu vou é comer. Eu não vou deixar de comer para pagar minhas contas, não tem como, porque comer é uma necessidade básica. Então, fazendo essa comparação com Jesus, a necessidade básica de Jesus é fazer a vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, a prioridade de Jesus é essa: fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que Ele nos ressuscite naquele último dia. Para que isso aconteça, Ele irá operar pelo Espírito Santo em nós de forma que nós venhamos a perseverar até chegar ao último instante. Mas, irmão, a Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim, senão não vai ser salvo. Verdadíssimo. Nem existe essa palavra, né? Mas é verdade total e absoluta. Só serão salvos que perseverarem até o fim. Mas outra verdade absoluta é que só perseverarão até o fim aqueles que o Pai capacitar pelo Espírito de Jesus. Pode ter certeza. Sem o Espírito de Jesus, nós não seremos capazes de perseverar até o final. Com o Espírito de Jesus, nós perseveraremos até o fim. E, consequentemente, seremos salvos no sentido escatológico. Já falamos sobre isso. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A nossa glorificação é o ápice da nossa salvação. Perseveraremos até o final e, por perseverarmos até o final, seremos ressuscitados por Jesus. Isso se não formos arrebatados, né? Quem for arrebatado não vai ser ressuscitado, vai ser só transformado. Porque não morreu, né? Quem serão ressuscitados? Os que morrerem antes de Jesus. Antes da vinda de Jesus, né? Os que não morrerem antes da vinda de Jesus, que forem arrebatados, não ressuscitarão, mas serão transformados da mesma forma. Só que os que morrerem ressuscitarão primeiro. Ixi, né? Rapaz, você já parou para pensar na unidade de tempo que define isso? Um abrir e fechar de olho. Pô, isso aconteceu. Todos os mortos da terra já ressuscitaram, já subiram, e os que estavam vivos também já foram transformados no meio do caminho, e saem miríades de miríades, e Jesus naquele cavalão branco, aquela tatuagem na perna. Vixe, irmão, que é isso? Não, estou brincando, né? Mas a Bíblia diz que está escrito na perna de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Se é tatuagem ou se é tinta de caneta, eu não sei, só sei que está escrito. Eu sei que está escrito lá na coxa dele, né? Diz no livro de Apocalipse. E nós estaremos lá marchando com ele, rompendo as portas do céu, já pensou? Chegando lá e blá, os portais do céu se abrindo, e Jesus marchando triunfante, e os anjos tudo, que é aquilo lá, e lá vem Jesus com a igreja marchando triunfantemente. Ah, cara, fala sério, vocês não pensam nisso não? Eu me arrepio quando penso nisso, ó.
Quando eu penso em entrar no céu lá cheio de razão, eu não vou ter essa razão, lógico, né? A graça de Deus não me permite ter essa razão, né? Mas tá lá eu entrando no céu, carequinha, buchudinho, e os anjos poderosão olhando assim. Rapaz, eu não tive o prazer que esse cara teve, né? Coitadinho dos anjos, né, cara? A ideia da graça eficaz, ela precisa ser defendida, porque se Deus derramou uma graça eficaz, ou se Deus pretendia salvar todos, né? Se Deus pretendia salvar todos, e essa era a pretensão de Deus, salvar todos, e para salvar todos, Jesus precisa morrer. E Jesus morre, derrama o seu sangue por todos, fazendo com que todos inevitavelmente sejam salvos. Isso chama-se a ideia da graça derramada sobre todos. Por favor, escutem o que está sendo dito. Aí o que acontece? O texto do que fazer, por exemplo, se Deus pretendia salvar todos, derramando sobre todos uma graça para que todos fossem salvos, a realidade é que todos não são salvos. A Bíblia fala que muitos vão para o inferno, então todos não são salvos. Se todos não são salvos e Deus pretendia salvar todos, logo Deus Falhou. Deus não está satisfeito. Deus não ficou satisfeito, porque Deus pretendia salvar todos, mas todos não foram salvos. De alguma forma Deus se entristeceu, Deus ficou magoado, não sei qual é a palavra certa, é isso aí. Mas de alguma forma o plano de Deus, que era salvar todos, não foi concretizado. Só que quando a gente lê Isaías capítulo 53, versículo 11, diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá o resultado do sofrimento e ficará satisfeito. Por quê? Porque se Deus pretendia salvar todos, e com a morte de Jesus ele não salvou a todos, não dá para ele ficar satisfeito. Mas se ele não pretendia salvar a todos, e salvar aqueles que ele escolheu, e quando Jesus Cristo morre, todos esses são salvos, dá para entender por que ele fica satisfeito. Porque no final das contas, aquilo que ele planejou aconteceu. Com certeza. Tu tá com a nível aí, né? Tô. Eu sou obrigado a usar, apesar de que eu gosto dela, Não, a né? nota de rodapé lá embaixo fica melhor. Não, a minha não é a comentada, não. Na NVI tem assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, né? Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muito e levará a iniquidade deles. Mas tem uma outra versão que diz assim: e ele verá o resultado do sofrimento de sua alma e ficará satisfeito, que é a mesma coisa. A ideia é, no final das contas, quando Cristo morre, ele fica satisfeito. Fica satisfeito por quê? Porque O objetivo foi alcançado. Exatamente. No versículo 10, você já vê alguma coisa com relação a isso. Diz assim o versículo 10 de Isaías 53. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. É aquela história que a gente está falando para vocês aqui, está com alguns dias. O sacrifício de Jesus, ele foi eficaz, eficiente. Foi exatamente aquilo que Deus planejou. O plano de Deus foi executado com maestria. Concluíram o plano de uma forma excepcional. Todos foram salvos? Não foram salvos. Então o plano não foi perfeito? Claro que foi perfeito. Jesus não morreu por todos. É uma verdade dolorosa, se você quiser olhar dessa forma, mas que quando você entende o plano de Deus, não é dolorosa coisa nenhuma. Porque veja bem, no que é que nós entendemos pelo relato bíblico? Que a humanidade cai de uma forma geral em Adão. Toda a humanidade está condenada a partir de Adão. E a partir de Adão, toda a humanidade está condenada. Se Deus salva alguns, Deus usa de misericórdia para com os que são salvos. Se Deus condena outros, Deus usa de quê? De arbitrariedade com esses que serão condenados? De forma alguma. Eles serão condenados por causa do seu próprio pecado. Então Deus vai usar o quê com esses que serão condenados? Justiça. Misericórdia para com os que são salvos, justiça para com os que forem condenados.
Não há nenhum problema com relação a isso. Quando você entende o decreto da predestinação de uma forma bíblica, você não vê injustiça da parte de Deus. Não vê injustiça. Pelo contrário, Deus é justo em lhe salvar? Fala sério, olha para dentro de você. Deus é justo em lhe salvar? Se não fosse por Jesus, ele não seria justo. E a Bíblia diz que Deus não justifica um injusto. Qualquer juiz que absolve o culpado, ele é injusto. O que Deus fez conosco e com os seus eleitos foi nos absolver da condenação. Então ele foi injusto? Não, não foi injusto, sabe por quê? Porque alguém pagou a pena em nosso lugar. Nós fomos condenados também. Só que a nossa pena, quem paga é Jesus, não somos nós. A nossa maldição, a maldição da desobediência da lei, caiu sobre Jesus e ele se tornou maldito em nosso lugar. Mas ele se tornou salvação eficaz e não uma possibilidade. Não, o plano de Deus não consiste numa possibilidade de salvação para os homens. Não é isso. O que é o plano de Deus? Uma possibilidade de salvação para todos os homens. Se fosse isso, teria sido um fracasso. Biblicamente falando, homem nenhum se voltaria para Deus. Como o plano dele é eficaz, nós entendemos que o plano plano de Deus foi salvar eficazmente os seus eleitos. Ele salva eficazmente os eleitos, derramando sobre os eleitos a graça eficaz. A graça que regenera, a graça que justifica, a graça que santifica, a graça que glorifica. Essa graça é a graça eficaz, do princípio ao fim, autor e consumador da nossa fé. Ele não somente coloca a fé em nós, seria covardia ele fazer só isso. Ele não somente coloca a fé em nós, ele coloca a fé no nosso coração. E o Espírito Santo, que é aquele igual que ficou no lugar de Jesus. É tão interessante isso, os discípulos começam a ficar apreensivos quando Jesus disse que vai partir, na última noite lá. João, a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, 17. É maravilhoso isso. Leia em casa, como exercício de casa, leia João do 13 ao 17. A forma como Jesus diz que vai partir, o discípulo, ai meu Deus do céu, ele vai se embora, o que nós vamos fazer da vida agora e tal. E Jesus disse, seus abestados, né? Está escrito não isso aí, irmão. É uma hermenêutica minha, né? É uma interpretação minha. Rapaz, se eu não for, o Espírito não vem. Eu estou aqui nessa limitação humana, só aqui com vocês. O Espírito vai atingir a todos. Quando eu for, o Espírito vem. É igual a mim. É igual a mim. Então essa graça, ela é manifestada e ela é administrada em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos capítulo 5, se eu não estou enganado, versículo 8, certo? Então essa é a grande importância de você acreditar na graça eficaz. É você entender que conforme Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele vai concluir a obra que ele começou na sua vida. Em todos aqueles que Deus começou uma obra, Deus irá concluir. Ah, irmão, mas tem momentos que eu me desespero e tal. É verdade. É verdade. Tem momentos que a gente tem vontade de jogar tudo pro ar. É tanta pressão, e o significado da palavra tribulação é esse. O significado original da palavra tribulação é como se colocasse uma pedra de 200 quilos em cima dos seus peitos. Dá para respirar? Me faltou ar quando eu pensei nisso. Dá para você respirar com peso em cima dos peitos? Não dá. O significado original da palavra tribulação é isso, é algo que nos tira o fôlego. Tem hora que a gente está tão desesperado por conta das tribulações que dá vontade de chutar tudo para cima. Ah, não quero mais saber de nada, não, negócio de igreja, de Bíblia, de oração, não quero mais nada. Tem hora que você surta, aí o Espírito Santo derrama uma cachoeira de graça abundante, graça, perdão, misericórdia, e vai lavando o teu entendimento, e tu, Senhor, tem piedade. Aí você se prostra e diga, Jesus, tem misericórdia do vaso velho, Senhor. Tem misericórdia do vaso velho. Senhor, sou assim mesmo, falo essas bobagens, mas tu sabe que eu te amo, Jesus. Mas o nosso amor por Deus não é ágape, né? Nosso amor por Deus é aquele amor fraternal. Nós não somos capazes de amá-lo quanto ele nos ama. Mas ele entende isso, o salmista disse justamente isso.
O salmista disse que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não se atribule no sentido de que você, eu deixei Deus desapontado. Jamais você deixará Deus desapontado. Por maior que seja a bobagem que você cometa, jamais Deus ficará desapontado com você. Sabe por quê? Porque Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Então você nunca vai desapontar Deus. Mas também nunca vai surpreender a Deus. Rapaz, eu fiz um negócio que eu tenho certeza que Deus... Rapaz, eu nunca imaginei que o Zelo fosse capaz de fazer isso. De jeito nenhum. Porque quando o Zelo fizer, não foi o Zelo. Foi como nós dissemos agora há pouco, foi a graça de Deus na vida do Zelo. Quando nós errarmos, fomos nós. Quando nós acertarmos, foi Deus. Desse jeito, certo? Desse jeito. Então, vamos já terminar. Não existe nenhum poder no universo que possa desfazer ou frustrar a obra de Deus na vida dos seus eleitos. João 10, 27 e 28, olha que coisa maravilhosa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, Jesus as conhece e elas seguem a Jesus. Jesus falou isso. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. Isso é para nos dar uma segurança maravilhosa. Veja quanto nós seremos libertos da neurose se nós acreditarmos nisso. Você já imaginou como é difícil você estar salvo de manhã, perdido à tarde e salvo à noite, e perdido de manhã e salvo meio-dia e perdido à noite, e uma vida constante dessa, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Jesus vier, eu vou ficar. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa consegue viver uma neurose dessa? Quando você acredita na graça eficaz, você sabe que independente de qualquer coisa, você está seguro nas mãos de Jesus. Porque você é um presente que o Pai deu para o Filho. E que a vontade do Pai é que o Filho segure você até o último dia. Cara, eu não caio porque o Senhor me segura. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e o Senhor as levanta em todas as vezes. Todas as vezes o Senhor nos levanta. Então a segurança em Deus, em Jesus, é o significado mais amplo, estrito da graça eficaz, certo? Acho interessante. Desculpa, Não, fica à vontade. Vou lembrar que a maioria dos crentes, quando você contou essa cena, essa ilustração do crente, salvo de manhã, perdido à tarde, salvo à noite, quando você cria essa cena assim, a maioria dos crentes tende a dizer assim, não, mas eu não vivo dessa forma não. Eu não tenho essa neurose. Mas a realidade de a maioria dos crentes não terem essa, porque eles são desonestos. A realidade é porque eles são desonestos, porque se eles, de fato, fossem honestos, no sentido de reconhecer que são pecadores, né, e que pecam, eles viveriam nessa neurose. Mas como eles são desonestos, não pensam sobre o pecado, não pensam sobre a vida eterna, não pensam sobre condenação, não pensam sobre o inferno, aí ameniza, né? Fica amenizado ali. Mas existiu alguém que de fato foi honesto, que foi Lutero. Lutero vivia nessa neurose aí, porque ele pensava diariamente sobre a vida espiritual dele, sobre o inferno, sobre condenação. Mas quando a gente tem essa ideia de que quando Cristo nos resgata, nos alcança e nos segura, essa neurose ela vai se distribuindo, mesmo a gente sabendo quem nós somos. Você pode saber que você é pecador, como você é, mas sabendo que a graça foi eficaz e estamos seguros em Cristo Jesus, apesar de ser quem somos, no final das contas nós seremos salvos. Não somos salvos pelo que somos, mas apesar de sermos o que somos, né? Apesar de tudo, somos salvos. Então a gente encerra por aqui hoje, e na próxima semana nós vamos estudar sobre a graça irresistível e a graça preveniente do ponto de vista arminiano. Aí a gente vai entrar no monergismo, sinergismo e aquelas duas palavras difíceis lá. Na próxima semana a gente fala sobre ela. Está chegando perto da ordem da salvação, que é o mais gratificante no estudo da soteriologia, é a ordem da salvação. Estamos chegando lá, certo? Um pouquinho mais de paciência. Acho que nós estamos o quê? Em novembro? Começa? Novembro ou outubro? Estamos em outubro, né?
Para dezembro a gente começa sobre a ordem da salvação, né? Aí a gente vai estudar sobre novo nascimento, justificação, é maravilhoso. É a parte que eu mais gosto na soteriologia, é a ordem da salvação. Mas a gente precisa aprender algumas coisas antes de chegar